Agora a gente fala do presidente Lula, pessoal, que segue cumprindo a agenda na Etiópia. Hoje ele participou como convidado da cúpula da União Africana, fez um discurso. Américo Martins vai conversar com a gente ao vivo e traz as informações, claro, do que o presidente disse já nessa manhã de sábado e traz, inclusive, as informações direto de Addis Abeba, capital da Etiópia. Américo, bom dia para você. Olá, Muriel, muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui neste sábado. O presidente Lula, como você disse, fez um dos discursos de honra aqui na sede da União Africana em Addis Abeba, capital da Etiópia. É possível dividir o discurso do presidente Lula em dois grandes blocos, Muriel. Em primeiro lugar, ele falou muito sobre geopolítica, tanto do ponto de vista político como econômico. E o presidente aproveitou essa oportunidade, que estava falando aqui com os líderes de 55 nações diferentes do continente africano, para modular esse discurso também em relação à sua plateia. O primeiro ponto foi esse de geopolítica internacional, o segundo foi justamente falando sobre as relações entre Brasil e os países da África. Com relação a essa questão mais global, o presidente voltou a defender, na verdade, a reforma do sistema de governança global. Ele lembrou que o Brasil defende a criação, a expansão do Conselho de Segurança da ONU e a extinção do poder de veto dos 5 países que o detêm hoje, que são Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido. Ele disse, obviamente, para aplausos da plateia aqui, que esse Conselho de Segurança deveria ter representantes da América Latina e também da África. Optou também a criticar o que ele chamou de globalização neoliberal e disse que essas mazelas dessa globalização não seriam resolvidas, aspas, pela extrema-direita racista e xenófoba, fecha aspas, dizendo que era necessário ter um olhar social para resolver o problema. O presidente, como a gente tinha antecipado aqui, inclusive, defendeu aí uma política global para a redução das desigualdades, da fome e da pobreza em todo o mundo. O presidente ainda mencionou os dois grandes conflitos que acontecem no mundo neste momento. A Ucrânia, que ele definiu como um conflito que mostrou ali a fragilidade da ONU e do Conselho de Segurança e lembrou, disse, avaliou que esse conflito não será resolvido por força militar e que seria a hora de uma intervenção política e diplomática nesse conflito. O outro conflito, obviamente, foi a questão da faixa de Gaza, inclusive porque o presidente falou pouco depois do discurso do primeiro-ministro da Autoridade Palestina. O presidente voltou a adotar um tom bastante crítico contra Israel, disse que nada justifica os ataques do Hamas, condenou esses ataques, pediu a libertação de todos os reféns, mas voltou a condenar o que ele disse que era uma reação desproporcional de Israel. Com relação à questão da relação bilateral aí do Brasil e da África, Muriel, ele tocou em pontos que foram muito bem recebidos aqui. Ele disse que o Brasil vai fazer todo o possível para treinar, receber estudantes africanos para treiná-los em determinadas áreas. Prometeu que o Brasil vai tentar, inclusive, dividir tecnologia para que a África consiga produzir mais alimentos e também energia verde, energia renovável. São dois aspectos onde o Brasil realmente é líder e, portanto, teria como, de fato, ajudar aqui o continente africano. Disse que também o Brasil iria enviar equipes, novas equipes, inclusive da Embrapa, nossa empresa estatal aí de agricultura, para ajudar o setor agrícola africano. E no final do seu discurso, ele, num tom até meio emocionado e saindo do protocolo, saindo do discurso que estava escrito, ele disse que ele desejaria que o Brasil tivesse mais recursos e tivesse mais força no cenário mundial, mas prometeu dividir o que é possível, o que for possível, com os países africanos. Nesse momento ele foi muito aplaudido e todos os líderes africanos presentes aqui, dos 55 países, receberam o presidente de volta ali do local onde ele fez o discurso, aplaudindo o presidente brasileiro de pé. Muriel. Américo, é importante até para que as pessoas, de repente, podem estar se perguntando assim, como assim? A gente está acompanhando o presidente Lula desde o começo do ano, falando que o ano de 2024 vai ser um ano em que ele vai focar mais de forma interna e não nas viagens internacionais que a gente acompanhou muito no ano de 2023, né? Mas, no entanto, o presidente Lula começa o ano também viajando. Queria que você falasse um pouco sobre a importância, para além do que você já explicou para a gente, da viagem nesse momento, pelo que acontece, principalmente esse aceno que ele faz agora
agora viajando justamente para a Etiópia, fazendo essa viagem agora no começo do ano. Eu coloquei essa questão, Muriel, exatamente para alguns diplomatas de altíssimo escalão, alguns embaixadores que estão aqui acompanhando o presidente, justamente para tentar entender a importância disso, e perguntei sobre essas viagens se de fato iriam diminuir ou não. E a perspectiva é que diminuam, embora logo no início do ano você esteja uma viagem importante, tanto para o Egito como aqui a segunda perna para a Etiópia. No final dessa semana o presidente ainda vai para a Guiana, né, para conversar na disputa territorial ali que existe entre a Venezuela e a Guiana, e depois vai participar de uma reunião no Caribe da CARICOM, que é a entidade que representa ali os países do Caribe. Então o presidente aí fazendo os gestos nesse início de segundo ano do seu mandato para duas regiões específicas, que são a África e o Caribe. Ele quis fazer um gesto a essas duas regiões porque sabe, justamente na explicação desses diplomatas com quem eu conversei, que ele vai viajar muito menos, especialmente no segundo semestre. Por quê? Primeiro, ele... A gente perdeu o contato com o Américo novamente, a conexão está bem instável com o Américo. A gente vai, claro, ao longo do Agora CNN, conversar ainda mais com o Américo sobre esse impacto das viagens do presidente Lula, as viagens para o exterior, mas principalmente a importância dessa viagem nesse momento, nesse começo de ano. A gente sabe que é uma viagem nesse momento agora e ainda mais lembrando, né, para o exterior, como ele disse que não viajaria, é uma coisa muito específica. O presidente Lula escolheu esse momento para viajar. A gente vai trazer ao longo dessa edição as explicações e, claro, as apurações do Américo. E como o Américo falava, o presidente Lula discursou na cúpula da União Africana. Ele que disse que a solução para a guerra em Gaza vai depender da criação de um Estado palestino. Ele voltou a defender, então, a necessidade de um Estado palestino e também falou algo que já tem defendido há muito tempo, que é a possibilidade de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula? Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra os civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria, mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população. A solução para essa crise só será duradoura se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino livre e soberano. Um Estado palestino que seja reconhecido como membro pleno das Nações Unidas, de uma ONU fortalecida e que tenha um Conselho de Segurança mais representativo, sem países com poder de veto e com membros permanentes da África e da América Latina.